O Revista TST está de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do TST. E o Giro de Notícias começa com o destaque da terceira turma. Uma rede de supermercados no Paraná vai ter que pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$150 mil por não contratar aprendizes no percentual previsto em lei. O TRT do Paraná chegou a livrar a rede da condenação, uma vez que, após o ajuizamento da ação pelo Ministério Público do Trabalho, foi providenciada a contratação dos aprendizes. Mas, ao julgar o recurso do MPT ao TST, o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, observou que o fato de a empresa ter regularizado a situação após o ajuizamento de ação civil pública não implica a extinção do processo por perda de objeto. A decisão foi unânime. E a oitava turma negou recurso de revista de um operador de produção da empresa BRF Brasil, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, que buscava o reconhecimento de rescisão indireta do contrato de trabalho. O pedido do trabalhador foi feito com base na consolidação das leis do trabalho. O artigo 483 da CLT prevê que o empregado pode considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando o empregador não cumprir as obrigações contratuais. O trabalhador alegava que a BRF Brasil não permitia que ele cumprisse integralmente o intervalo intrajornada. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás converteu a rescisão indireta concedida em primeira instância em pedido de demissão. Com isso, foram excluídos da condenação o pagamento do aviso prévio indenizado, a multa de 40% do FGTS, a liberação das guias de seguro-desemprego e as parcelas decorrentes da rescisão indireta. Em recurso ao TST, o trabalhador sustentou que a empresa descumpriu várias obrigações trabalhistas. Ele citou, por exemplo, o não pagamento de horas de trânsito, pausas para descanso, além do não pagamento do tempo que o trabalhador ficou à disposição da empresa. Alegou ainda violação da intimidade no momento da troca de uniforme e disse que a principal falta teria sido a não concessão de parte do intervalo intrajornada, medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública. Para a relatora do caso na oitava turma, ministra Dora Maria da Costa, embora a empresa tenha de fato descumprido diversas obrigações contratuais, não verificou gravidade capaz de justificar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Segundo ela, não é possível concluir que todo e qualquer ato do empregador que, em tese, implique em descumprimento contratual possa ser entendido como falta grave, que configure justa causa praticada pelo empregador. Por unanimidade, os ministros acompanharam a relatora e negaram provimento ao recurso do trabalhador, mantendo a decisão do TRT de Goiás. E a sétima turma afirmou que a possibilidade de a Vara do Trabalho corrigir anotações na carteira de trabalho não afasta a imposição de multa ao empregador. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, havia entendido que a multa diária no valor de R$ 500 imposta pela primeira instância à União Brasileira de Educação e Assistência seria dispensável. Isso porque, no caso de o empregador não corrigir o erro na carteira de trabalho no prazo certo, a correção poderia ser feita pela Secretaria da Vara do Trabalho. Essa possibilidade está prevista na CLT. De acordo com o artigo 39, parágrafo 1º, se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações. O caso chegou ao TST após o auxiliar de Serviços Gerais da União Brasileira de Educação e Assistência apresentar recurso de revista. O relator na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, observou que o fato de a Secretaria da Vara do Trabalho poder corrigir a anotação na carteira de trabalho não exclui a possibilidade de incidir multa sobre quem se negou a fazer a correção. O ministro citou o precedente da SDI1 e considerou que a anotação no documento feita pela Justiça do Trabalho pode causar embaraços ao trabalhador, prejudicando o futuro acesso dele ao mercado de trabalho. De forma unânime, a sétima turma decidiu que a possibilidade de a Vara do Trabalho fazer a correção não afasta multa contra o empregador. Após a publicação do acórdão, foram apresentados embargos de declaração que ainda não foram julgados.
o Giro de Notícias segue agora para a segunda turma. Um trabalhador conseguiu o direito de realizar perícia para comprovar que sofre de alcoolismo crônico e que teria sido vítima de discriminação ao ser dispensado após mais de 4 anos de serviço. A primeira e segunda instâncias haviam negado o pedido do trabalhador, por entenderem que ele não produziu prova suficiente de que sofria da doença quando foi dispensado. Ao julgar o caso no TST, a relatora, ministra Delaide Miranda Arantes, avaliou que a realização da prova técnica era imprescindível e tal recusa tornou evidente o cerceamento do direito de defesa, uma vez que o pedido de reintegração havia sido negado justamente pela ausência de prova. Por unanimidade, a turma determinou o retorno dos autos à vara do trabalho de origem para que seja reaberta a instrução processual, com deferimento do pedido de realização de perícia médica. E essa notícia foi publicada na página do TST no Facebook e recebeu alguns comentários. A Ilana Mara escreveu: muito lúcida a decisão da segunda turma. O alcoolismo é uma doença reconhecida pela OMS, incurável, progressiva e de término fatal. Ela mata desmoralizando o doente. E essas e outras notícias você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus.